beleza que está dentro de ti. E nesse limiar, um novo tempo que virá, vem te desvendar algum segredo. Em cada estação, um novo sol irá brilhar. É só você acreditar. O amor alimenta nossos corações. É uma força que transforma nosso ser. O amor é uma força que move nossos corações. Alimenta e transforma nosso ser. Linda música. Não sei bem. É do Betinho essa música. Eu sei. É de quem? Betinho. Betinho? Hoje está a Diego E Giana, nosso trabalho. E hoje eu vou passar. Fique à vontade, meus jovens. Cadê o senhor? Mr. John, assim, deixa eu aproveitar e explicar. Está chegando, revisando. Faz jovem. Domingo. Pediu hoje dispensa. Justificado. Não, ele enganou a gente, né? sem necessidade, tudo bem. Mexe não mexe, né? Quando duas ou mais pessoas estão reunidas, ele disse que tá. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Então, Como é seu nome? De onde você meu é? nome é Diego, sou de Cajazeiras. Importante que todos saibam. E o estudo ficou comigo e com Diana. E é justamente a passagem que dá continuidade àquela anterior que nós tivemos, que é o deixa que os mortos enterrem seus... Cadê os slides? Que beleza. Aqui estão os slides. Então, temos aí o roteiro, né? E pode passar, né? A primeira parte, a prece, né? Que já foi a música de André. Vamos da película. E vamos à película. E aí vamos começar. Larissa, pode ver? Posso. Mateus, capítulo 8, versículos 21 a 22. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Aí, na Bíblia de Jerusalém está assim: Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Em Lucas, capítulo 9, versículo 59 a 62. Disse a outro: Segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte o que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. E na Bíblia de Jerusalém, disse a outros: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, logo aí, a princípio, a gente já vê uma série de palavras, né, que estão entre parênteses, que elas estariam implícitas, né? E que, de certa forma, elas são bastante importantes, como a gente vai ver mais adiante com relação
por exemplo, ao outro, né? Que vai ter um slide só falando sobre isso. Giana tem algum comentário? Sempre que Giana quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade aí, porque o estudo foi feito por mim e por ela, né? Alguns slides foi caso de construção dela também. Certo? Pois pronto, fica à vontade quando quiser. Pronto, tranquilo. Só uma questão aí que é a diferença de Mateus e Lucas nessa. Como o Lucas desenvolve, né, bem mais e coloca um terceiro, né? E coloca um terceiro, justamente. E que a gente viu também que tem, olhando a passagem anterior, ela é a continuação da passagem anterior, né? Naquela parte de localização, a parte de Mateus ela se contextualiza na beira do mar da Galileia, né? Antes de atravessar. E aí Lucas eles estão indo para Samaria, envia os filhos do trovão, né, para buscar hospedagem para Jesus. E, enquanto isso, uma pessoa se aproxima de Jesus e pergunta, né, se pode ser discípulo. Aí acontece tudo aquilo lá do filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E é interessante mesmo, né, bem colocado. A primeira parte só tem 2, né, a de Mateus, só tem 2 pretensos discípulos, né? E a parte de Lucas tem 3. Eu acho que eu faltei essa aula. Onde ele está linkado essa questão da que está indo já o pessoal para Samaria? Tem Lucas. Na passagem anterior, eles já diziam que estavam se deslocando em direção a Samaria. Aí depois vai acontecer um negócio de eles não conseguem levar do domingo. Aí depois é que acontece lá. Aí, a gente procurou hospedagem, mas não nos deram, né? Que caia fogo. É a viagem para Jerusalém, na verdade. Sim, passam por Samaria. Ah, beleza. Agora é interessante que é a mesma cena nos dois evangelhos, só que localizada em momentos diferentes. Né? Como cada um tem uma visão, ou na verdade organiza de certa forma. Como a gente viu lá no início dos estudos, que os evangelhos não têm uma preocupação, dependendo deles, com a cronologia, já tudo um do lado do outro. Eu percebo que Lucas, não sei se eu estou errado, mas tem a preocupação de trazer mais os temas juntos, talvez, organizar de uma maneira assim, que a gente pudesse aprender com a sequência dos temas. Até essa viagem em Jerusalém tem muita coisa, né? Que a Rosa até fala no livro dele, né, da questão da pirâmide, ele está subindo e descendo as lições que acontecem nessa subida para Jerusalém, nessa descida. Esse movimento é retratado no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. Como a narrativa também está servindo para passar a mensagem, né? A ordem dela também. Então a gente não precisa se preocupar com isso, com essa fidelidade aos fatos, cronologicamente falando, porque não existe essa preocupação nos textos dessa época. Só lembrando desse fato. Podemos passar? E aí nós temos um vídeo e a gente está quebrando um pouco, né? Não é o vídeo do Talmidin, do René Kibitz, com a sugestão de Ana, esse vídeo. E é o Mário Persona. Você tem esse rapaz? Católico, tem que ler. Acredito que pela fala dele ele seja evangélico. Ele é pastor, Giana? Não, ele não é pastor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ele não é pastor, não, mas ele é evangélico. E ele é um estudioso e ele faz uma série de vídeos, né, que respondem, ele costuma responder a algumas perguntas, e eu achei interessante a colocação dele, né, porque ele faz uma visão, assim, mais ampla, né. Então, mas ele trabalha originalmente com marketing, com palestras de motivação, é bem por essa área. Rapaz, o Paulo é um escritor, consultor e professor de comunicação e marketing brasileiro. Está com 61 anos ele. É como Simão Pedro, né, gente? O Simão Pedro, aquele lá de Minas Gerais, ele também trabalha nessa área, né, do espírita.
Ele trabalha com marketing também, é a área dele. E ele faz esse estudo da doutrina espírita, tal, segue. Eu penso que seria mais ou menos assim a mesma coisa com o Pestana. Posso abrir também? Então vamos lá, né? O link já está aí, vocês podem começar a assistir, nós vamos começar aqui, ok? Os que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Jesus disse para os mortos sepultarem os mortos.
Não vamos lá ninguém? Arquitetura e urbanismo. Todos já assistiram o Não, vídeo? parece evangélico. Boa noite, A Elias. linguagem é evangélico mesmo. Só aquele Hebreu 4:12 que ele Caiu aí essa falou. câmera. Essa câmera já está iniciada. Vamos só perguntar, gente. Todos já. Pessoal, só tirar o microfone de vocês. Fica bem. O que está acontecendo? Porque está dando eco aqui pra gente. Mas quando quiserem falar é só ativar. Eu não sei se tem alguém assistindo ainda. Tem alguém vendo ainda? Que ele espera. Não? Ok. Então Vamos lá. Vamos aos comentários. E aí, o que vocês acharam do vídeo desse filme? Interessante, mas assim, não concordo com 100% do que você falar. É legal que a gente discute opiniões diferentes da nossa, até para saber Eu acho que ele leva muito uma interpretação evangélica. Jesus falou, ele leva muito perto dele. Tanto que ele disse que tem uns parentes nossos que acompanham, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele falou um pouco assim do crente, né? Deixar de seguir a sua adoração a Deus, né? Mas a gente tem Mas essa roupagem, né? Assim, mais religiosa, né? E tentar encontrar, né? A essência, né? E o que a gente traz dele de contribuição são justamente esses três aspectos de candidatos a discípulo e que ele elenca de uma maneira muito boa, né? Muito clara e muito lúcida. E aí esses três discípulos, né? Essas três figuras seriam justamente, primeiro, o autoconfiante, mas que ainda é apegado ao conforto material. Então nós vemos o primeiro caso, né, de quando Jesus falava, os pássaros têm ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem um tempo na cabeça. Né? Então, às vezes você vai levar essa coisa, né, de ser um discípulo de Jesus apenas como lazer. A gente imagina que não vai exigir sacrifícios, né? Na verdade, a gente percebe que não é bem por aí. A tarefa é árdua, né? E o próprio Jesus ele já dizia isso, que ele mesmo não tinha esse conforto material, não tinha onde reclinar a cabeça. O segundo fala de ser dedicado e responsável, né? Mas que colocava Deus em segundo plano. Então era um cara que queria realmente seguir Jesus, né? Mas deixa eu enterrar primeiro meu pai, né? E a gente vai se deter mais aprofundadamente nessa passagem, né? Mas é justamente daquela pessoa que coloca as coisas espirituais, né? A gente não precisa entrar no âmbito da adoração a Deus, ou de ser crente, ou de ser espírita, né? Mas de colocar as coisas da vida espiritual em segundo plano, né? E finalmente o terceiro é o que tem a fé comprometida pelos laços familiares, como ele elenca aí, mas que a gente sabe que não é só a questão dos laços familiares, né? Nesse sentido ele realmente foi meio exagerado, né? Não, a culpa é da família que não quer deixar ser crente. Mas eu acho que é a questão do foco, né? E aí, como ele bem elenca, né? A pessoa que está com o arado na mão, ela precisa estar prestando atenção. Então, da mesma maneira, né? Quando a gente se dedica à tarefa, sobretudo alguma coisa que envolve o campo espiritual, a gente precisa de direcionamento. Diana, quer falar? Quero sim. Eu achei bem interessante as colocações dele, sobretudo essa terceira, porque eu demorei a perceber, né, a amplitude, a extensão dela. Uma coisa interessante é que a gente percebe que pelo linguajar ele é de outra religião, mas que as coisas do mesmo jeito que acontecem em outras religiões acontecem, né, com a nossa também. A gente vê pessoas se afastarem por essas três razões que ele colocou aí. E assim, por incrível que pareça, esse terceiro que ele colocou, eu não achei assim, eu já vi muitas pessoas se afastarem, né, de suas atividades por questões familiares, né, de às vezes não dar conta de administrar mesmo, né, então pessoas que às vezes
se casam e aí o cônjuge não é da mesma religião e às vezes começa a levar adiante a questão, né, das suas atividades, mas tem uma hora que isso aí começa a ir reduzindo até que se afasta. Alguns não aguentam a pressão, alguns não sabem manejar isso. Então, assim, eu vejo, já vi muito e vejo isso ainda com frequência, né? Não sei se é porque eu faço parte de mais de um grupo, né, dentro do centro espírita que eu frequento, e aí a gente dá para perceber isso aí. Então, eu vi bem claramente esses 3 discípulos que ele falou, bem frequentes, assim, na nossa vida. Posso falar? Não, eu ia mudar de assunto. Sobre essa questão aí, o casamento, né, assim, ele exige de você realmente um tentativa de equilíbrio, né? Porque também de nada adianta a gente estar voltado totalmente para a religião, e sabendo que, até a questão de novo, que o Senhor nos estabeleceu uma linha divisória. Você, né, dentro de casa, né, convive, você pode e deve exercitar todas as virtudes que você encontraria ou faria, né, no seu tempo, enfim. E a gente lembra de Joana de Cusa, que tem aquela orientação, já ao contrário desses aqui, ela queria seguir o mestre, e ele disse assim, não, volta para casa, cuida, né, cuida da tua casa. Então, vai depender muito da situação. E às vezes é preferível você focar na tua residência, onde tem os compromissos talvez mais urgentes, mais críticos, né, da tua existência, estão ali. Aí você vai diferenciar realmente aqueles missionários, sei lá, o Divaldo Franco, o Chico Xavier, que aí nem se casam, para poder até não ter essa problemática da atividade que ele faz, né? Mas é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito que você precisa, sabe? Algumas vezes servir Jesus é dar dentro do lar, né? Exatamente. Porque, assim, ele deu um pouco essa conotação, né? Assim, eu acho possível esse caso que ele falou, que às vezes o familiar atrapalha. Tem muito. Bem possível. Tem muito. Você, veja só, quando você vai ser uma pessoa assim, muito incompreendido, Com certeza. por muitas pessoas, amigos, filósofos, que poxa, queriam ter você perto naquelas convivências que você tinha, então aí quando você muda, você fala, rapaz, você não está prestando não, você está afastando a gente. É um diagnóstico isso, mas como é que o cristão deve agir? Porque tem exemplos disso. O Chico e eu fui compreendido muito no início da vida mediúnica dele. Sim, o filme retrata isso. O filme retrata muito bem. Eu queria fazer uma colocação Uma prova também, né? em relação. Vamos mais um lado e aí depois a gente continua. Reforçar o que Marco que falou, então vou repetir, quero justamente nesse sentido. José Herculano Pires, ele também coloca, assim, em algumas mensagens dele, trazer José Herculano, ele fala que a obrigação do cristão, do espírita, é, acima de tudo, assumir as suas obrigações perante a sociedade. Se nós deixarmos as nossas obrigações perante a sociedade, estruturada, trabalho, família, toda, e ficarmos nos dedicando apenas a questões religiosas, estudo, adoração, e abandonarmos, e a gente não estaria cumprindo realmente a missão com Cristo. Aí a minha opinião, aí é uma opinião minha, que o Cristo ele não cabe em religião. Ele é muito maior do que qualquer religião ele pode ser instituído. Ele está completamente, digamos assim, em toda a psicosfera desse do planeta. Então, se você estiver cumprindo sua responsabilidade com consciência no trabalho, você vai estar em sintonia com ele. Não há necessidade de você estar se isolando, não. E eu procurei a religião nesse sentido. No sentido que eu conversava com minha esposa e dizia, minha filha, qual é o meu problema? Ela disse, seu problema é a sua religião. E eu dizia, mas é justamente na minha religião que eu vou encontrar força para ser melhor para você. Porque se eu não tiver lá aprendendo, eu volto a entender melhor e posso me compreender ser um ser humano melhor, um pai de família melhor. É assim que eu passava a doutrina espírita para a minha família
compreendi o espiritismo como sendo uma coisa, sei lá, verdadeira, Eu pedi uma coisa que a gente está fazendo assim, só em relação. Não, eu estou fazendo em relação ao vídeo. para realmente as reflexões finais. Eu cheguei no vídeo, quando eu vi ele dizendo uma coisa, que eu acho importante, que a gente é uma análise crítica. E eu sei que a gente não tem tempo de se estender muito. Eu cheguei depois que o vídeo já tinha começado. Mas ele falou assim, nós temos que delegar alguns tarefas. Era isso que eu ia falar. Na verdade, eu concordei com toda a parte final. Delegar O que me nossas incomodou tarefas. mais foi o segundo. É justamente o que eu ia falar. Mas eu queria dizer que delegar para outro me dá uma função de julgar, que eu estou numa posição superior à do outro. Eu acho, na minha condição espiritual hoje, de um cristão que está aspirando ao Cristo, é se colocar numa posição de que já sou Cristo. Eu posso julgar quem é que está inferior a mim. É desse aspecto que eu achei. Um dos dois esclareceu o seguinte, ele falou. Que é uma visão muito evangélica, né? Muito Só para a gente não perder tanto tempo aqui. Porque a gente tá só no vídeo, a gente antecipando até a parte dos comentários espirituais, justamente. E também a parte de reflexões finais que a gente vai trazer. Mas falando sobre o vídeo especificamente, ele comenta dos três candidatos a discípulo, né? E o terceiro a gente já viu. Só para encerrar essa parte do terceiro, esses dois comentários de Marisa e Nayara se referem a ele. Então, Tu querias comentar alguma coisa? Não se tiver tempo, se não tiver Não, problema, pode. a gente segue. Pode comentar. Eu em parte eu concordo, né, com o que ele falou. O que ele falou, porque há 3 anos que eu estou no trabalho na educação de sentimentos, não é um trabalho que eu amo muito, que geralmente eu me dedico muito, mas o ano passado, mais ou menos, esse ano vai fazer 1 ano, eu tive que me ausentar por conta da minha filha que estava com depressão. Então eu não tive condições de ficar. Eu estou na assistência desse trabalho, que é um trabalho muito sério, né? Como todo mundo sabe, a porta de entrada para tudo aqui na casa. E, ao mesmo tempo, cuidar da minha filha. Então, eu tive que abandonar mesmo um pouco o trabalho para cuidar da minha filha. Porque só sobrou eu mesmo para tomar conta dela. Então, eu acho que, às vezes, realmente, mesmo, não é culpa dos familiares, mas, às vezes, atrapalha um pouco, né? A gente tem que lembrar da família também, né? É muito importante. Então, vamos ver o comentário de Nayara e a gente toca para frente. Marisa comentou aqui antes, eu concordo plenamente com o Jean em relação à questão dos membros da família, principalmente quando os membros da família são de regiões diferentes. Ela é a única espírito dela. É a minha prima dela. Maria? A Maria? Existe realmente esse fato. E Nayara disse o seguinte, hoje teve um exemplo claro. Você quer alguém? Maria. Você quer falar, Maria? À vontade. Oi. Oi. Concordo plenamente. Então, eu concordo plenamente com a Giana, eu acho que isso acontece demais. E às vezes, assim, eu tenho a impressão que vocês são todos de família espírita, né? Então, não tem tanta essa dificuldade. A família está muito engajada. Mas, quando os nossos familiares são de outras religiões, é muito difícil. E é importante que a gente aprenda a contornar isso com muita fraternidade. Que a caridade também está em casa, né? A gente pratica o evangelho também em casa, né? Isso que a Nayara estava falando aí, eu lembro que isso sempre acontece comigo, né? Meus pais falam que eu não tenho tempo para visitá-los e que os meus finais de semana, feriados são todos eventos espíritas e finais de semana é tudo comprometido com casa espírita. E só vou na cidade deles quando tem palestra lá na cidade deles. Então, eu sempre brinco com a minha mãe, falo, ciúmes de Jesus não vale, né? Então, a gente tem que saber contornar isso daí, porque não é fácil, porque também, se a gente bater de frente, a gente entra em contrassenso com os próprios postulados da doutrina e do evangelho, né? É isso aí. É isso aí. E vamos lá, o comentário da Nayara. Nayara disse o seguinte, hoje tive um exemplo claro disso. Minha mãe está na caravana espírita que praticamente sai todo dia. Porque eles visitam os centros da região e a família simplesmente não entende. Critica muito. Se ela não fosse mais forte nisso, ela teria caído nessa e deixaria de fazer o serviço. Quando ela estava casada, meu pai não é espírita.
atividades constantes no centro foram dificuldades. No casamento, muitas vezes. Não é fácil. Muito bem. Então, por aqui, por esse primeiro vídeo, né, já deu muito pano na manga para a discussão, né? E a gente pode ver o quão ampla, né, o quanto ela pode se desdobrar em várias questões nessa discussão. Mas vamos continuar para frente e vamos tratar, finalmente, das questões do conteúdo acadêmico, né, que com certeza vai nos dar um suporte melhor para a gente poder falar um pouco sobre o tema. Bom, eu queria só fazer um adendo. Que eu estava querendo fazer desde o início, na verdade, porque eu estava esperando terminar. Você tem 30 segundos e ninguém mais fala depois. Vai lá. Porque justamente assim, eu tô brincando, pode falar. Falei no início que eu gostei muito do vídeo, só não concordei com um detalhe. Sim. E não foi a parte que nós estamos comentando até agora. Foi o que o pai comentou por cima. Quando ele fala do segundo candidato, que é justamente o que quer sepultar o pai, né? E ele falou que, assim, no linguajar dele, que deixou meio entender realmente essa ideia de que quem está do lado da religião está superior ao incrédulo que está relegado a essas tarefas, por exemplo, de sepultamento. Na verdade, a gente até já viu, não sei se foi semana passada ou retrasada, o sentido dessa passagem como sepultamento e esperar o pai desencarnar. Poder a gente vai chegar aí. Vamos chegar aí. É uma das interpretações. É uma das. Mas assim, só porque realmente ficou, assim, para mim, ficou meio incômodo essa parte especificamente. O resto, perfeito, maravilhoso. Mas é por isso que nós vamos estudar a parte acadêmica, né? Estudar em casa, né? Vamos. E Ismael já pode aproveitar e ler esse slide. Outro discípulo. Outro discípulo. E só lembrando que a passagem começa com outro, que é o segundo candidato. Deus jetou materno. Aí não vou ler não, gente. Vamos lá. Pode ser traduzido como outro, um dos discípulos, que faria o que o primeiro não fosse um dos discípulos. Este outro, entretanto, talvez por contraste, já era discípulo, tendo seguido Jesus por algum tempo. Talvez não com a decisão firme de continuar. Nesse instante, porém, resolveu ser discípulo debutado de Jesus. É interessante esse aí, né, quando ele coloca outro vírgula, um dos discípulos, não significa que o anterior era o discípulo. Porque se você lê sem vírgula, você já imagina assim. Outro discípulo, aí você pergunta, oxe, então primeiro era discípulo e na verdade não era. A primeira pessoa que aquela passagem lá do homem não tem onde reclinar a cabeça era uma pessoa qualquer. E aqui não. Aqui dá a entender, né? Porque assim, gramaticalmente, você diz que é o discípulo, tem um discípulo anterior. Não, porque assim... Mas assim, o próprio texto lá, na tradução grega, que tem até ali, que está entre parênteses, né? Aparece assim, outro, e aquilo é como se fosse dos seus, sabe? Então, ali é outro, dois discípulos seus, entendeu? Então, na verdade, estaria implícito como se fosse alguém que já pertencesse ao grupo que estava seguindo. Mas veja só, porque Champlin, ele traduziu assim, outro, pode também ser traduzido, outro, vírgula, um dos discípulos. Sim, né? Sim. Mas, assim, a tradução, tanto de Haroldo como da de Jerusalém, não traz essa vírgula. Não tem assim, ele traz seus. Hein? Ele traz seus e parentes. Porque ele fala assim, outro, ele não tem vírgula, outro dos seus, vamos tirar, outro dos discípulos, ele diz. Então, dá a entender que o outro também é discípulo. Entendeu? Então, assim, eu estou mais contra essa interpretação de Champlin. Tomar com a dor do Jerusalém. Não, mas o que importa é que esse é discípulo, né? O que importa é que esse é discípulo. Não, o importa é o seguinte, pode ser que a conversa toda esteja entre os discípulos, de repente, né? Toda essa, porque inclusive, ó, o próprio tema que o Haroldo trouxe, os desafios do discipulado, né? Então, assim, dá a entender que todos os três, no caso 2 aqui em Mateus e 3 em Lucas, seriam discípulos que estariam naquela conversa. Não, mas assim, quando ele coloca aqui os seus, quando ele colocou ali a vírgula, né, outro vírgula, um dos discípulos, foi mais uma forma pedagógica, né?
Mas a questão é aquele autor, que é a última palavra, que na verdade significa dois seus, né? Então, quando ele está colocando isso no final, e que Aaron também colocar aqui, seria uma maneira de discriminar, né? Que é outro, mas não é outro qualquer, outro dos seus discípulos. Uma outra tradução aqui, interessante para a gente ver. Traz aí. Ela diz o seguinte. Não, gente, não tem problemas. Deixa eu trazer essa outra tradução para a gente entender. Eu imaginava que João estaria Não, aqui, assim, ele iria só ajudar. vai dizer aqui. Porque é o seguinte, se diz assim, outro, né, outra pessoa, Certo. um dos discípulos. Então, ou seja, diz assim, é o outro, só que esse outro agora é um dos discípulos. O outro, que Aquele primeiro, passagem passada. isso, do retorno da cabeça, não seria discípulo, porque Mateus estaria dando essa informação só no segundo, entendeu? A questão está nessa vírgula aí. Se tem ou não Se- tem? Hein? Porque se fosse assim, outro discípulo. Não, No outro grego não tem Deixa eu entender só uma coisa. Eram pessoas que estavam na passagem passada e que ainda não eram discípulos. Mateus fala que é um escriba. Não disse isso, não, mas a mesma Um pessoa. escriba. Então, aí aqui já é outra pessoa. doutor da lei. Outra coisa que ele fala, parece assim, uma pessoa que era, que estava nele, mas não era ainda totalmente. Naquele momento se tornou. Quem é que é Levi? Mas que era. Levi era escriba? Pelo que eu entendi deles falando tudo isso. Isso é. Até o vídeo dele, né? Parece ser a É mesma um pessoa. publicano, né? Não, foi publicano. Tinha um escriba dele? É o nosso. Dos 12? Não, né? Não, Vamos lá. Mas, bem, aqui tem a tradução interlinear, né? Só que a gente precisa da ajuda de João, né? Depois a gente vê. É o texto original. Discípulo de verdade. É o texto original do grego, né? Só para a gente ver. Mas tem uma tradução interessante aqui. Não sei se a gente vai concordar, mas é a nova. Liga pra nós, vamos lá. Mestre. E o outro, que era seguidor de Jesus, diz. Tem essa tradução. E o outro, dos discípulos. Também outra tradução. Aqui está assim, outro e dos discípulos dele. No caso, a tradução literalmente. dois discípulos e dele. Aí aquele autor é o dele. Que está em inglês. Diz a ele. Bom, Giana, ela fez esse slide, ela vai explicar um pouquinho agora também. Vai, Giana. Bom, na realidade, assim, eu achei interessante essa colocação de Champlin, porque apesar de, mesmo que, por mais que a gente discuta, vai ficar sempre a interrogação a quem ele está se referindo, porque aí vai muito da forma como é traduzido, de que tradução você vai levar em consideração. O que eu achei interessante nessa passagem é ele chamar a atenção justamente para a pessoa, né? A pessoa que fala que seja um candidato a discípulo, ou seja, o fato dele já ser discípulo, né? Então, era uma coisa que eu não tinha atentado, né? Porque, para mim, o que sempre me chamou a atenção foi sempre a fala de Jesus, né? E não a questão do contexto onde estava e a quem ele se referia, né? Então, eu acho que essa dúvida vai continuar para a gente, né? Não tem como a gente sanar essa dúvida, até mesmo porque entre os estudiosos, né, ainda paira esse tipo de discussão, né? Não sei se a gente conseguiria esgotar por aqui. Porque a gente vê, né, às vezes nós estamos seguindo uma pessoa, né, pode até ser que ele fosse um discípulo no sentido de, tá seguindo Jesus, né, mas será que ele era verdadeiramente discípulo, né? Será que ele havia de fato internalizado aquela mensagem, tinha deixado de pôr, no caso, as questões espirituais em segundo plano, né? Então é bem interessante. Diferentemente de Lucas, que o nome do rapazinho lá, teu amigo Mário Persona, porque ele faz, ele cita esse segundo teria sido chamado por Jesus. Já em Mateus não tem esse chamado, né? O próprio
o segundo ele também vai, ele também diz, né? Ele também já se coloca, né? E lá em Lucas, o primeiro e o terceiro não são chamados. Sim. O segundo é que é chamado. Em Mateus, o segundo também não é chamado. Porque no final Jesus fala, né? Segue-me, né? E deixe que os mortos entreguem seus mortos, né? E, então, de fato, é como se ele Sim, concordasse. Concordasse, né? Que ele seguisse. Eu queria lembrar o seguinte, se puder aqui. Gente, Kardec, a gente tem o Espírito como um bom senso, Kardec como você se encarnado. E traz a doutrina como algo que a gente deve buscar realmente sempre com bom senso. Kardec se preocupou em estudar o Evangelho também, dentro do bom senso. Kardec, a proposta nossa do NEP, trazida por Haroldo, é que a gente, para entender bem o Cristo, precisa entender também o contexto do passado. Óbvio, porque a gente nunca pensa que há contradição entre as duas coisas. A gente nunca deve também buscar ou fugir do bom senso, mesmo que a gente vá, naquela época, interpretar. Porque certamente Jesus não fez isso. O bom senso sempre vai prevalecer nesse aspecto. Porque muitas vezes a gente fica procurando o outro, mas no final a letra Não vai. e esse bom senso vai sempre ficar realmente virar um doutor da lei, estudando nas minúcias, não esquecer esse segredo espiritual. Vamos para o próximo. Aí, Antônio, falou, encerrar. E agora a gente vai entrar naquilo que a gente realmente se debruçou a estudar, né? Que era a coisa mais curiosa e foi uma das coisas que a gente ainda não viu, que é a questão do enterro, a questão do sepultamento, como é que era isso, né, dentro da cultura judaica. Então a gente tentou se ater mais a esse aspecto, né, pesquisar mais a fundo nisso e trazer algumas imagens. Enterrar, tapsai. Ato de confiar na terra ou depositar em lugar conveniente os restos mortais do corpo. Quando se dava um caso de morte, os amigos e particularmente as mulheres corriam à casa do defunto e faziam ruidosas lamentações. Marcos 5, 38. Era costume alugar carpideiras para chorar junto do cadáver. Jerônimo. Olha só. 9:17. Lavavam o cadáver. E enrolavam em panos, atando-lhe as mãos. Pessoas ricas eram ungidas com perfumes. Queimavam nisso materiais odoríferos. Conduziam o corpo em esquife para ser sepultado. O sepultamento fazia-se ou em uma caverna ou em um sepulcro cavado horizontalmente na rocha. Dados, dicionário da Bíblia. Então, aqui a gente já vê um monte de palavras assim, né, que são curiosas, né? Por exemplo, carpideiras, então a esquife, né? O que eram esses objetos, né? Do quais eles se tratam, né? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é sobre essa questão do velório em si. É interessante como tem aquele documentário, né? A Estrela Oculta do Sertão, que eu peguei para assistir também, mostrando de como a cultura sertaneja ela tem ainda muita coisa da cultura judaica enraizada, né? Então, uma das coisas que a gente observa é justamente as práticas do trato com o defunto. Então, por exemplo, a questão da mortalha, que é uma roupa assim folgadona, branca, e tem um laço que ele só vai, ele não volta, sabe? A mortalha é justamente a roupa no qual você vai enrolar o defunto, né? E é uma prática até o tempo da minha mãe ainda se fazer. Meu pai é do sítio, né? Eles têm esse hábito de fazer a mortalha, né? Como? O texto também, né? O levado também. Sim, o levado. O velório em casa. E gente pra chorar também tinha. Pode, gente pra chorar. Morte filho sem menino. Quando os filhos têm. E essa coisa também do próprio o filho, né? Ele tem que o filho mais velho tem que lavar o corpo do pai, né? É uma coisa interessante. Vai lá, Giana. Ok. Eu queria falar um pouquinho dessa questão do enterro, né? Do sepultamento. Que o povo judeu, eles têm um grupo dentro de cada grupo deles, agrupamentos, eles têm uma coisa chamada Sociedade Sagrada Judaica, né?
quer dizer, traduzido na nossa língua. Esse grupinho é um grupo de voluntários que eles são responsáveis pela higienização do defunto, pela limpeza, para colocar, né, fazer todo esse processo de ritual. Eles têm, assim, um extremo respeito, né, com a questão do defunto, porque eles acreditam que aquele ser, né, o que eles chamam de alma, ele ainda passa um tempo junto com o corpo, embora eles mesmos, judeus, eles não façam muito essa separação entre corpo e alma. Então, o respeito é muito grande, né, que eles têm, tanto é que eles têm que enterrar no mesmo dia, ou no máximo em 24 horas, né, esse defunto, e eles nunca, eles deixam esse defunto, até o sepultamento, eles deixam sozinho, né, e a questão das carpideiras, das pessoas que estão lá, isso demonstra, assim, um respeito, né, por aquele defunto. Então, quanto maior o número de carpideiras, das pessoas que choram, das pessoas que se rasgam, tanto maior o respeito e a consideração que a família tem por aquele defunto, né? Então, eles têm muitos detalhes culturais que são, assim, extremamente simbólicos, né? A questão do rasgar panos, né, que eles colocavam sobre si, hoje em dia é mais como lenço, mas antes eles amarravam faixas em torno da cintura, e eles rasgavam aqueles tecidos. Isso aí era um símbolo de que o coração, ele estava extremamente rasgado, dilacerado. Vocês estão me ouvindo? Sim! Está interessante. Então, um outro detalhe é a questão do luto, que eu não sei, assim, se a gente descreveu mais para frente com mais detalhe. Eu acho que a gente colocou a questão do sepultamento mais. Mas, assim, o luto, ele era dividido em 3 partes, né? Os primeiros 7 dias em que os familiares mais diretos, como, por exemplo, se fosse o pai ou uma mãe, então as pessoas mais próximas, né, o cônjuge e os filhos, eles ficavam em casa, normalmente sentavam no mesmo lugar, para que as pessoas pudessem... Tá um eco, né? A gente vai... Peraí, para que as pessoas pudessem ir lá e prestar as condolências, conversar, inclusive levar alimentos, porque a questão da morte, né, do sepultamento, era uma coisa impura. Então, as pessoas daquela casa, elas não poderiam cozinhar, elas não poderiam entrar em contato e manipular os alimentos e cozinhar. Então, as pessoas que iam lá fazer visita nesses 7 dias, eles levavam comida, né, para essas pessoas. Depois desse período, entrava na segunda etapa do luto, que dura 30 dias. E durante esses 30 dias, as pessoas mantinham uma reclusão, mas já estavam liberadas, né, para sair, para estar retomando um pouco a vida, mas elas ainda estavam naquele processo de orar todos os dias, de fazer a leitura do Kadish, né, que é um texto que eles usam, que nem cita a morte, nem cita o falecimento, mas que é uma consideração que você tem pelo falecido, né? É como se você estivesse pedindo a Deus, né, mostrando a amplidão do que ele construiu enquanto família, né, enquanto contribuição para o universo. Então, esse Kadish, ele tem que ser recitado não só durante os 30 dias, mas durante o ano inteiro, né, durante pelo menos 11 meses.
né? E o que eu achei interessante é que eles também têm essa crença de céu e inferno. Mas, gente, eu achei tão simpático o inferno deles. Eu acho que é o melhor inferno que tem, assim, de todas as religiões, para ser bem sincera. Porque, assim, você só fica no inferno 12 meses. Você não passa disso. Olha que beleza, né? Então, assim, quando você morre, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A questão do inferno é para refletir sobre o que você fez. Se você foi uma pessoa muito mal, você passa até 12 meses. Mas, se você não foi uma pessoa, assim, que teve uma encarnação tão má, você passa pouquíssimo tempo no inferno. Por via das dúvidas, eles leem esse Kadish durante esse período, que é para ajudar, né, a intervir, ou ajudar com boas vibrações a pessoa que faleceu. Então, não se recita o Kadish menos de 12 meses, porque eles acreditam que pode ser que essa pessoa ela precise dessas vibrações para poder sair do inferno e poder entrar no céu. E não se passa de 12 meses para não levar com que a pessoa, vamos dizer, essa energia de solicitação, de pedido, faça com que a pessoa permaneça mais tempo do que os 12 meses, né? Então, isso foi algumas das curiosidades que eu vi. Uma outra coisa que Diego falou das mortalhas, né? As mortalhas eram sempre confeccionadas em linho, feitas à mão, né, normalmente por esse grupo, né, que eu falei para vocês, e elas não têm bolso, né? Por quê? Para mostrar que você não precisa levar nada de material, que o que você leva daqui para lá não é material. Então, a mortalha, ela não vai com bolso, né? Acho que... Perfeito, foi uma palestra. Exatamente, o sexo masculino pode ter uma diferença da mulher. Eu peguei toda a pergunta. Não vai ser. As mulheres, lá no mundo das alimentações, a área é tanto para homens quanto para mulheres, eles oraram juntos. E alguns religiosos judaicos acreditam que isso vai causar uma falta de sintonia entre as pessoas, porque gerará pensamentos maliciosos de um homem para uma mulher. Então, eles não estão aceitando, estão dizendo que isso pode gerar problemas ritualísticos, né? Que podem gerar problemas também na meditação, até no lado espiritual. Porque, assim, dentro do judaísmo, a gente entende que existem várias linhas de pensamento, seres, correntes. Eu até ia comentar em relação a essa parte do inferno e céu, isso é uma visão, né? A gente tem outras visões também. Na verdade, o campo metafísico para o judaísmo é algo assim... Polêmico. Polêmico não, assim, tem muitas visões, bem aberto, há muita discussão entre eles próprios, né? O próprio Hugo Borges, ele falou um pouco sobre isso, né? E disse que o judaísmo em si, ele trata da prática, do dia a dia, né? Porque é a partir dessa prática que você vai assimilar algumas verdades espirituais. Agora, a ciência que diz respeito ao estudo da espiritualidade é a Kabbalah. E aí ela é dividida em vários segmentos, em várias formas de interpretação. E a gente entende que com a diáspora, quer dizer, o povo judeu, ele conviveu com N povos, né? Quer dizer, tudo isso em relação às mulheres, como o Antônio falou, existem correntes muito mais radicais e outras que são bem mais modernas, tem uma citação melhor ao papel. Agora, sim, é impressionante o que o Wilson falou, o papel central, não sei se na visão que ele tem, na linha que ele segue, da mulher no judaísmo, né? Ele diz que, na verdade, é a mulher que passa para o filho a religião. Justamente o fato de ser judeu, né? Passa assim. Não é o pai. Se você tivesse só o pai judeu, você não é considerado judeu. Por isso que eu acho que a mulher é só para o homem. Eu acho que a mulher vai direto para o céu e isso é só para o homem. Somente hoje, né? Mas assim, há muitos detalhes, perguntas interessantes. Eu vou precisar. Mas olha só pegando, a gente
compartilhou aquelas perguntas de Kardec dos Espíritos em relação à igualdade do homem e da mulher. Depois eu não achei. Aí tem uma questão lá que ele coloca se a missão, né, da mulher e tal, aí diz assim, até maior, né? Porque ela dá as primeiras noções, né, ao filho. Mas é um tema polêmico que vai fugir. Mas isso aí vai ensinar. Não, eu tô falando do que eu falo e a dos Espíritos. Mas assim, voltando para a parte da morte, da vida, se a gente for partir para a vida após a morte dentro do judaísmo, seria um outro encontro nosso, né? Porque há várias visões, né? Assim, o que Haroldo comenta, já que tem uma influência do Haroldo em si, ele fala da questão do lugar chamado Sheol, que a gente fala inferno e céu, que são palavras que vêm, na verdade, do latim, inferno do latim, né? Quer dizer, infernos, que na verdade é um advérbio de lugar, aquele que está embaixo. Quer dizer, então, essa visão de coisa que vem de baixo, que o ruim está embaixo, vem mais da questão da tradução para o latim, do que de fato algo da cultura judaica. Então, para o judeu, o inferno não é o que está embaixo da terra, não é? Enfim, a gente pode até considerar que o umbral tem dentro da linha espírita, agora a gente não pode afirmar no judaísmo, né? E outra coisa é que existe, na verdade, várias ideias e não existe algo muito bem estabelecido sobre o que acontece depois da morte, né? Alguns dizem que vão para o Sheol, e tem outros nomes para esse Sheol, que é o lugar onde as almas mais assim, ligadas à matéria, mais más, né, que trazem a maldade no coração, vão sofrer, lamentar-se. É um lugar de sofrimento profundo. Agora, existem outras ideias também. Essa é uma palavra que a gente encontra no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, eu esqueci o nomezinho. Hades. Hades, que é a palavra grega, que tem até na mitologia grega. É um deus, né? Ele deu folia na cabeça. Tem Hermes. Então, quer dizer, veio de Sheol, foi traduzido para Hades. Já perdeu totalmente sentido, porque uma coisa é na mitologia grega, Hades, que é o lugar onde o estético das almas ficam lá. Tem toda a mitologia por trás disso. E outra coisa é na cultura judaica. Aí depois a gente traduz para infernos em latim. Ou seja, quer dizer, o inferno hoje é muito diferente da noção judaica naquela época. Até a noção hoje do judaísmo. Mas assim, só uma questão que eu queria destacar é a gente perceber quão complexa, qual o grande número de elementos que a gente tem envolvendo o velório. E como o Giana muito bem falou, como esse período de luto ele se prolonga. Então a gente começa a perceber como essas questões, né, de compromisso, elas podem vir a influenciar o nosso entendimento da passagem mais à frente, né? E a próxima imagem que tem no slide são as capideiras. Então são essas mulheres que elas eram contratadas, né, para chorar, né? E como o Giana muito bem colocou, né, não é uma questão superficial, né? Mas tem toda uma questão de simbolismo, né, de mostrar que você se importa por aquela pessoa, né? Bom, no nosso entendimento hoje em dia, né, a gente sabe que isso pode ser prejudicial para o espírito, de repente, né, fazendo sofrer, né? Mas a gente tem que tentar tirar essas máscaras, né, que a gente tem no contexto atual e tentar entender o que é que eles entendiam no passado, né? E a outra imagem é esquife. Então era justamente um utensílio, né, que o pessoal utilizava para poder carregar o defunto. Esse motor tá vivo, né? Jesus aí, o pescoço dele tem um galinho ali que está levantado. Ele está ressuscitando. É mesmo. Então lá, tá a mulher dando essa milagre, levando essa. É interessante que ali é caixão mesmo. Aí não seria o caixão.
Justamente o morto, ele é enrolado em panos e depois ele é colocado nos lixos. Como a gente vai ver no próximo, no sepultamento, que vai ser o próximo slide. O nosso caixão de hoje não tinha naquela época, entendeu? Inclusive, nesse documentário, A Estrela Oculta do Sertão, tá? É interessante porque lá eles falavam que muitas pessoas, elas alugavam caixão. Por quê? Para carregar o morto, mas quando chegavam lá, eles mandavam tirar o corpo do caixão para botar Na terra, né? na terra. Então ficava o cordeiro, ele tinha caixões de aluguel que serviam apenas para poder carregar o corpo. Então... Caixão comercial, não? A equipe teria essa função. Ele falou que tem detalhes de colocar cavernas. Não, que é justamente o próximo slide. Hoje já podemos se transformar em aves, né? Essa história. Eduardo, lê, Eduardo. Assim, vai. Oi. Oi. Só esclarecendo, essa imagem, ela representa o enterro de Caifás, certo? Então, na realidade, é um morto sendo carregado mesmo, viu? Detalhe, antigamente, eles falavam que os ricos levavam, na realidade, assim, levavam os seus mortos em camas, né? E essas camas, às vezes, adornadas com coxas maravilhosas, né? Então, a questão do sepultamento, a questão do lugar onde ele ia ser enterrado, os ricos, eles iam planejando isso com bastante tempo, né? Isso aí. E os pobres, eles eram enterrados em caixões mesmo, né? Ou nessas esquifes. Então, de um tempo para cá, os judeus, né, eles padronizaram tudo uma coisa só, né, isso já de muito tempo, que seriam os caixões, para que não houvesse a diferença entre ricos e pobres. Os judeus mais ortodoxos, inclusive, eles não abriam e nem abrem o caixão para que os familiares mais próximos vejam, né, o seu ente querido. Uma cultura desses familiares mais próximos não veem, para que eles guardem na lembrança não aquele corpo morto e frio, né, e sim guarde a lembrança alegre daquela pessoa com que eles conviveram, né. Pessoal. Opa, desculpa, gente, eu esqueci de ativar aqui. Vamos agora ver o slide. Sepultamento e lamentação. A cremação nunca foi uma prática judaica. Os sepulcros e cemitérios usualmente ficaram fora das cidades ou aldeias. Existem cemitérios comuns, mas eram largamente usados túmulos individuais e familiares. Havia sepulcros simples na terra, alguns sem nenhuma assimilação. Havia túmulos escavados na rocha ou covas que bem poderiam ter monumentos ou colunas erigidas sobre os mesmos. Os túmulos de famílias frequentemente tinham certo número de câmaras separadas. Nessas haviam saliência ou nichos para acomodar os corpos. Ali, os corpos poderiam ser postos dentro de receptáculos, tais como ataúdes de pedra ou sarcófagos. Outra prática do período do Novo Testamento era depositar os ossos em pequenos cofres de pedra conhecidos como ossários. Ossuários, desculpa. Posso traduzir. Assim é que um túmulo familiar ficava cheio demais. Ossos secos podiam ser tirados das saliências e nichos e colocados nos ossários.
O Soares. Matheus Soares. Só tem uma coisa. Aqui em João Pessoa é uma prática, ainda isso existe. Mas eu já vi no cemitério, alguns cemitérios mais antigos, aquele da boa. Porque a minha mãe foi feita assim, eu tava lembrando. O Soares depois tirado. Lá em Cajazeiras também fazem isso. Pegam os ossos, colocam no defunto que já estava lá há muito tempo e colocam no saco para poder liberar o espaço. Para liberar o espaço para outro morto. Agora a gente fala ataúdes da pedra, né? Não é de pedra. Não é porque. Onde isso? No segundo, no final. Parecido, né? Não, é porque de pedra, mas na verdade são escavações na pedra. Na pedra mesmo. Não é de pedra. Ainda falar alguma Até coisa. que um ataúde de pedra de pedra. Ô, Jean, Oi. Esse ato de pegar os ossos e colocar no ossuário, isso era considerado o segundo sepultamento. Isso acontecia 1 ano depois do falecimento, né? E por isso que na passagem há uma especulação que talvez, né, esse segundo discípulo aí, ele tenha pedido a Jesus, né, não se sabe se era antes, por conta do pai que ainda ia falecer, que estava no processo de falecimento, que a gente vai ver, mas o importante é a gente saber que existe o primeiro e o segundo sepultamento, e eles levavam esse segundo sepultamento tão a sério quanto o primeiro, né? E o que a gente normalmente leva em torno de 2 anos para tirar, né, abrir o caixão, tirar esses ossos e colocar no ossuário, lá eles faziam com 1 ano. E o ossuário era misturado, tipo assim, era osso de uma pessoa, depois ia colocar de outro familiar. Então, no ossuário que a gente vai mostrar aí para vocês, foram encontrados 6, vamos dizer assim, 6 ossos de pessoas diferentes, né? 6 familiares. Marisa comentou aqui que ela lembrou do famoso ossuário encontrado que contém a inscrição Tiago, irmão de Jesus, que gerou muitas discussões que Jesus seria irmão de Tiago, que há alguns anos foi reconhecido como autêntico o ossuário, como tendo mais de 2.000 anos, que a inscrição em aramaico realmente é do primeiro século. Mas é apenas um artigo que eu li. E só assim, para constar, o termo irmão, ele pode ser utilizado para fazer referência a primo. Então, familiares, né, distantes, primos. Tem um livrinho dessa figurinha chamado Os Irmãos de Jesus, publicado pela FEB. A gente já passou por essa passagem, acho que já. Porque eu lembro desse livro. Não lembro. Sim, mas aí a gente já começa a perceber lá no slide, pode botar lá para o slide, como a gente já começa a ter uma série de outros elementos aí, e que são muito interessantes. E como o Giana bem falou, existem algumas teorias mais à frente nos comentários bíblicos, né? E que vão tratar dessa questão do segundo sepultamento. Ok. Né? E aí vamos dar continuidade com mais imagens. Tchan! E aí tem o sepulcro. E aí a gente vê como ele poderia ser selado, né? Justamente com essa rocha. Tanto que essa é uma imagem que a gente tem bem marcante, né, daquela passagem do filme de Jesus saindo, movendo a rocha, entrando na lateral. Em Nova Jerusalém. Vai lá, Simone, vai lá. E aí tem o ossuário na próxima imagem, né? Esse foi encontrado na Deus? Eu lembrei de uma parte que alguns são sepulcros caiados, por dentro são bonitos, mas por fora são bonitos, mas por dentro são cheios de podridão. Será que ele já estava fazendo uma relação com a esquife? Não, a mesmo com o conteúdo. Você, de repente, ele fala cheio de podridão, né? Então. É outro contexto, né? Mas assim, uma coisa interessante que tu falou, esse negócio de ser caiado, né? De ser pintado grande, né? É que ele realmente tinha esse hábito também, né? Nesses textos do dicionário bíblico, alguns sepulcros eles poderiam ser pintados de branco como uma forma de embelezar, né? Mas que no fundo lá tem ossos, né? Mas é uma linguagem figurada, né?
Pode falar, Diana. Eles tinham muito cuidado com a aparência externa do local onde ia ser sepultado, né, porque alguns desses locais eles ficavam em rocha e ficavam pelo caminho. Então, era uma forma dos andarilhos, principalmente à noite, não tocarem e se tornarem impuros ao tocar esses locais. Então, eles costumavam ornar realmente, eles tinham essa preocupação de pintar, de ornar, de manter uma aparência assim que chamasse a atenção, né, não só pelo cuidado, daí essa passagem, né, do sepulcros caiados, porque realmente é um cuidado que eles tinham de manter uma boa aparência desse local. Justamente, o Antônio perguntou se ninguém podia tocar, né? É assim, havia essa crença de fato de que isso aí é muito a gente fica muito claro, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né? Que tinha todas aquelas pessoas que estavam ali, opa, tem um cara ali meio morto, eu não sei se ele está morto ou não, né? Então, via das dúvidas, eu não vou tocar para não ficar impuro. Então, tinha essa preocupação, mas sobretudo com relação ao sacerdote. O sacerdote, sob nenhuma hipótese, ele poderia tocar um morto, né? Só pena de ficar em na cabeça dele. É uma crença dele. Era um processo antes para levar ele, né? Na hora que estava não, as pessoas em si, né, os familiares, eles podiam tocar no morto, mas o sacerdote não podia. Ele não podia cozinhar, era considerado impuro. Acho que não pode jogar. Desculpa, pode mandar. Não, era para mudar a maneira. Que é o lugar que eu quero estar. Olha, Caminho e lamentação. Vai, André. Aliás, Paulo, né? A sequência? Sepultamento e lamentação. Continuação. A legislação do Pentateuco. Sepultamento imediato, incluindo dos cadáveres dos criminosos enforcados, era a norma. O contato com os cadáveres e a lamentação formal provocavam a contaminação cerimonial. No Novo Testamento, as práticas judaicas referentes aos primeiros tempos do Novo Testamento diferiam um pouco daquelas descritas no Antigo. Naquele tempo, o período normal de lamentação durava 7 dias. O enterro próprio, por outro lado, tinha lugar o mais cedo possível, depois da ocorrência do falecimento, normalmente no mesmo dia. Isso já falou dos... Mas é interessante a gente começar a observar o seguinte. Depois de tudo isso, né, o objetivo de trazer todas essas informações sobre o enterro, sobre o sepultamento, sobre a lamentação, é a gente conseguir perceber qual é a implicação disso para a interpretação da passagem em si. Então, primeiramente, a gente tem uma série de elementos complexos, né, que envolve toda uma ritualística, que envolve um tempo muito longo, né, por exemplo, de luto, né, que envolve, por exemplo, um segundo sepultamento. Né? Então, a gente já tem uma implicação aí de tempo, de você dedicar bastante tempo a essa ação, que é o sepultamento do pai. E aí, esse último slide do que, ou do quem, que fala da legislação, a gente já tem um outro ponto, que é a questão do imediato. Então, no momento em que ocorre a morte, né, já tem que ser começada a tomadas as providências para o sepultamento. Então, quando o cara chega para Jesus, será que o pai já está morto? Será que ele já tem morrido há muito tempo? Será que ele tinha morrido naquele momento? E aí, isso é o que a gente vai discutir agora. STS, ou... É isso aí que... Não é eu. Vai lá. Ansiosamente. A cena do próximo capítulo, né? Consideração lá espiritual, porque eu já li algumas obras e o cemitério, eu vejo assim, é um bem importante, porque existe, né, espíritos. Mas o espiritual a gente vai comentar na próxima semana. E eu lembrei também a questão dos nomitólogos. Jesus também passa o processo, né?
ressurreição, mas antes ele foi colocado sob o manto, né? Não me toque, eu ainda não sou. Se eu Isso é uma outra bem. mais. Vai, vamos lá. Maiara. Bora lá, gente. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Uma das formas de interpretação sobre essa frase. E eles estão preparados? Sim, só para constar, cada autor ele vai trazer um ponto de vista, certo? Não quer dizer que ele esteja certo, porque os próprios autores eles são meio divergentes nessa. Exatamente. A gente já viu o livro de Kivitz, né? Uhum. Tem uma visão. Eu fiquei assim, muito tentado por ela. Não, Vai lá. Como que vamos? Essa é a de Charles Chaplin. O pai desse discípulo tinha morrido. E naquele clima, o sepultamento tinha de ser realizado no mesmo dia do falecimento, ou pelo menos no espaço de 24 horas. Mas talvez houvesse outras providências a tomar, além do sepultamento, como o arranjo dos negócios da família, a questão da herança, etc. Coisas essas que exigiam tempo considerável. Essa era que eu já assim, tinha um medo. Era a hora de partilhar. Eu também tinha Eu acho A hora de. Giana, eu acho que ela ligou o microfone. Quer falar, Giana? É que Chaplin, ele coloca na realidade 3, né, interpretações. E ele coloca essa interpretação como sendo a mais aceita no meio acadêmico. Né? Daí eu também não achei que seria interessante estar colocando as outras, até mesmo porque eu achei um pouco assim desproporcional. Então, como ele faz esse relato, né, que essa aí é a mais aceita no meio acadêmico, a gente só colocou essa, mas só para vocês terem o conhecimento de que ele traz mais 2 outras visões, né? Fala. É interessante que realmente o Chaplin sempre coloca um monte de opinião, até as mais absurdas. Eu já vi isso em outros passagens. Agora, uma coisa que é realmente relevante desse comentário dele é tratar das implicações sociais, né, que o velório ele pode ter. Né? Então, por exemplo, naquela passagem do filho pródigo, né, que vai tratar um pouco sobre a questão da herança, né, o Kenneth Bailey ele destaca um pouco a importância que o testamento ele é oral. Então, o testamento não era uma coisa por escrito. Então, a necessidade do filho está ali no pé, sabe? Então, será que era questão de interesse? Né? Ali de estar, não, eu tenho que tomar conta das minhas fotos e tal, né? Que ninguém chega aí e depois... vai que leva, né? Mas, enfim, é uma discussão. E, nesse caso, que eu não concordo muito, né? Porque aí, nesse caso, seria uma interpretação de que o filho era muito materialista e que ele estava mais apegado às posses do pai do que a seguir Jesus. Mas o que a gente observa é que Jesus chama ele. É o único que é chamado para ser discípulo. Então a gente observa como ele se preocupava, né, com uma outra coisa que era tão importante quanto, né, mas simplesmente deixava as coisas de Deus em segundo plano. Mas não era prejudicado, eu acho. Mas vai lá, gente. Pode falar, deixa eu tirar o nosso microfone aqui. Pode falar. Só uma curiosidade, eu não queria levar essa curiosidade porque não tem nada escrito, mas assim, Divaldo, em uma palestra, ele refere que, agora não vou me recordar se foi Amélia Rodrigues ou se foi Joana, que esclareceu para ele que a intenção desse discípulo era realmente a herança, né, quando ele faz essa colocação. Então, por isso que Jesus responde dessa forma, mas não tem nada escrito sobre isso. Menino. Não tem nada escrito. Tá com cara de novela isso aqui. Pode descer. Pode descer, vai que vamos tocar em frente, né? O legal é a gente ver várias visões. Com certeza. E separar o que é historiográfico, é histórico, né? Do que é. Isso é bonito. Só que Jesus não fala que é errado, né? Ele diz apenas que não coloca em primeiro plano, não é? O apelo dele, que ele sabia, assim, ele confiava nesse outro. Deixa eu só perguntar,
Não tem nessa passagem nada em Amélia, não, né? Na segunda parte? Depois a gente De Amélia? Sim. Porque a Amélia às vezes não faz uma... Ah, sim, na segunda parte, né? A gente vai dar uma olhada. Fiz essa divisão. Vai lá, tá. Senhorita. Vamos fazer também. Vai tratar de Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mortos espiritualmente, instituídos da vida posta na pregação do reino. Podem sepultar os que morrem fisicamente. Jesus disse algo parecido com isso em João. Essa ideia também aparece em Hebreus e em Efésios. Há outra ilustração sobre essa ideia. Essa interpretação que Champin traz é uma interpretação mais espiritual, mas que ela é fundamentada justamente no Antigo Testamento e também em parte do Novo Testamento, né? É interessante, né? Esse morto, na verdade, a gente não estaria falando do morto físico, está enterrando um morto, né? A gente estaria tratando da pessoa que morreu espiritualmente, que não tem sentido espiritual na vida, para cuidar das coisas que são efêmeras, da matéria do... O nosso amigo Denis, ele trouxe também uma outra referência. Ele falou em Hebreus e ele trouxe uma possível referência a essa passagem. Mas vamos ver agora. Bom, a referência que eu trouxe é de primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, que é o chamado de vocação de Eliseu, quando Elias vai até Eliseu, que seria o seu substituto como profeta. Eliseu estava arando a terra com 2 bois, e aí Elias entrega a capa, o manto dele para Eliseu, que é um gesto de que é como se estivesse passando a tarefa para Eliseu agora. E aí Eliseu pede para que antes de começar a tarefa ele possa voltar à casa dos seus pais e se despedir. Algumas traduções dizem até que ele queria se despedir com um beijo do pai. E aí Elias faz uma pergunta bastante enigmática, diz assim: vai e volta, pois que te fiz eu? E após essa pergunta, Eliseu sequer vai à casa dos pais. Ele mata os bois, dá de comer ao pessoal que arava a terra com esses bois, demonstrando assim que essa vida, essa condição pregressa dele estava acabando, né? Ele ia deixar essa condição para servir de servo agora com Elias. Então, é parecido isso, porque nesse caso de Eliseu, há vontade de voltar ao pai, que estava vivo ainda aqui, né? Mas o dever de seguir Elias, de seguir o propósito divino é muito maior, e ele reconhece essa urgência e se transforma em servo de Elias, portanto servindo assim a Deus. Não. É interessante que o próprio comentário bíblico Atos, quando vai tratar da passagem de Lucas e do arado, ele fala que Jesus foi muito duro com o cara, né? Que ele disse que não era mais para seguir, que é o terceiro caso, né? E aí ele fala, olha só, no caso de Elias, ele ainda foi, assim, de certa forma, receptivo com Eliseu, né? Ele permitiu que o cara voltasse, mas Jesus, ele foi mais radical do que um profeta radical. Mas enfim, isso é interessante, essa passagem. É uma reflexão importante. Jesus deixou bem evidente. No próximo slide, já que a gente já está. E como Jesus era assim, pedagogo, né, o maior de todos, o médico, a gente percebeu no outro estudo que ele, não na sequência, ele pregava, depois pegou o barco onde eles iriam passar uma situação, né, de tempestade, e ali ele entrou na prática mesmo, né? É verdade. E aqui será que é por acaso que Jesus usa justamente na hora do chamado a morte como um processo de ensinar, quando Paulo diz é necessário que um bom para que Cristo vive em mim, é necessário matar o homem velho para que um homem, assim, que o novo homem surja, sempre essa questão. E a questão do desencarne também. Né? Será que isso seria por acaso ou é também uma intenção de que de repente Jesus pode chamar você até não desencarne aí, como fica a sua situação? Né? Você vai abandonar ou vai ficar apegado ao corpo físico, ali preso, ou vai seguir Jesus?
O que acontece com os espíritos, né? Nós como espíritos, os espíritos ficam apegados. Nesse processo que nós estamos trabalhando, não é tanto que ele está preocupado em a gente fazer um trabalho material, ou se apegar à matéria, mas mais a gente se desprender do que é transitório para entrar no que realmente é eterno. Que é o que a gente vem estudando. Muito mais do que essa preocupação tão grande de abominar a matéria e elevar o espírito. Não, mas no sentido do que é transitório, o mais transitório, e o que é mais eterno, para o nosso próprio bem. Jesus era educador, e não vinha, não faça isso que é pecado, faça isso que é pecado. Não é por aí. Para fechar essa parte do sepultamento, então temos 2 slides e o último sobre a Gabi. Então vai dar tempo, são só 3 slides. Vai lá, Gabi. Vocês podem ler esse título? Mateus 8, 21. Uma das incumbências essenciais de um primogênito era o sepultamento de seu pai. O enterro inicial, entretanto, ocorria logo depois do falecimento. Mostrou-se recentemente que o que aqui se tem em vista era antes o enterro secundário. Um ano após o primeiro enterro, quando o tecido putrefado já se desprendera dos ossos, o filho voltava para sepultá-los de novo numa caixa especial instalada na abertura de uma das paredes do túmulo. O filho, nesta narrativa, podia assim estar solicitando um adiantamento até um ano. E aí justamente aquela questão do ossuário, né? De você pegar e fazer a transição, né, do nicho, né, para... Como assim o solicitar o adiantamento? Não, o adiantamento, olha só. Assim, assim, ó, eu posso seguir, Jesus, não, Jesus, eu posso seguir, daqui a um ano, depois que eu fizer o segundo sepultamento, eu passo a seguir você. Seria o adiamento. Beleza. Não sei se... Adiar seguir Jesus. Para poder fazer esse Adiamento. Será que está adiantamento mesmo lá? Para a digitação? Não, acho que talvez até para uma tradução aí. Em inglês. Bom, agora, e também nesse ano, você pode ter aquelas questões de herança, de partilha, né, de unificar tudo. Ajeitar a ordem da casa. E que faz sentido. Faz sentido também. Faz. Vamos terminando. Entretanto, a exigência de Jesus de que o primogênito da casa enlutada o colocasse a ele, Jesus acima da responsabilidade maior de um filho. Peraí, gente. Posso ler de novo? Pode. Entretanto, a exigência de Jesus de que o primogênito da casa enlutada o colocasse a ele, Jesus, acima da responsabilidade maior de um filho para com seu pai, teria soado como heresia. Na tradição judaica, honrar pai e mãe era um dos principais mandamentos, e seguir a Jesus às expensas do não sepultamento do pai teria sido encarado como verdadeira desonra do falecido. Então, veja só a implicação da exigência de Jesus, né? É uma implicação que ia até as questões de como a sociedade iria ver aquele ato. Né? Então, existem implicações sociais, existem implicações financeiras, né, pessoais. Se tinha gente desconhecida que era contratada para chorar no fundo da galera, imagina o familiar do cara. O filho não apareceu, o primogênito não apareceu. O Jesus era um revolucionário, quebrador de paradigmas. Contrariar convenções sociais. Ou então também aquelas possibilidades de interpretações que vinham à tona, né? Em algumas situações a gente se viu com a indicador em questões históricas, onde numa obra espírita ele encontrou em historiadores modernos, ele começa dizendo assim: esqueçam tudo que vocês ouviram falar anteriormente sobre determinadas coisas. E a partir de então essas interpretações podem também ter outras. Sim. Então, assim, se a possibilidade foi possível uma vez lá, um aluno de uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos sobre questões históricas, nas universidades dos Estados Unidos, e que todas as tendências históricas levavam só para aquele caminho, então ele já disse: não, realmente agora. Por isso que a gente está vendo três opções. Emmanuel realmente errou.
Aí depois lá na frente ele pesquisou um historiador novo. Foi. Aí só historiador que começou dizendo assim, esqueceu tudo que você estudou sobre Mississippi, A questão da plantação do fumo. Não, eu estou dizendo que a gente deve seguir fazer disso uma regra, isso é uma exceção. Mas que é uma possibilidade. Que pode ser que Jesus não queria quebrar as convenções sociais, ou seja, a importância de... Não, claro que Jesus não queria quebrar as convenções sociais, mas existem implicações, né, sociais. Inclusive, ele falou de um rapaz. Eu não vi desconfiar. Tenham calma. Vamos lá. Vamos lá. Não pode sair tanto do... E assim, dentro dessa questão do... Fazer um paralelo, uma analogia. Dentro dessa questão das várias interpretações, a gente finalmente tem a última. Né? E que é do comentário judaico, no caso é o Stern, que vai comentar. Permiti-me ir primeiro sepultar meu pai. Não suponha que esse aspirante da Talmide, Talmide, esteja viajando com Yeshua enquanto o cadáver de seu pai está em casa, fedendo sob o sol. O pai ainda não está morto. Se estivesse, o filho estaria em casa, sentado, Shiva. O filho deseja ir. Shiva deve ser alguma coisa relacionada com sepultamento. Giana. Giana falou que vai ler sobre o pai que fez o evento dos filhos. Ele foi bem categórico. Mas termina de ler, André. O filho deseja ir para casa, viver em conforto com seu pai até a morte dele. Talvez ainda por anos. Recolher sua herança e então, como lazer, tornar-se discípulo. Vai lá, Giana. Pegou verdade, né? Exato. Esse sentando Shiva é a questão que eu coloquei, que naqueles primeiros 7 dias eles ficam em casa, eles não saem, inclusive eles sentam em locais específicos, sempre no mesmo lugar, por isso que ele fala assim, sentando Shiva, para poder receber as pessoas, isso que eu falei anteriormente, chama-se isso aí. Deu para entender? Sim. Um importante argumento, como o Marisa falou, essa interpretação, que o pai não estaria morto. Para essa linha. Shiva é 7 em hebraico. 7. 7. São 7 dias do caso, né? Agora ficou meio claro. Então faz sentido. No caso é referente aos 7 dias de luto. Então ele estaria sentando o luto. Né? Enquanto ele não estaria nem falando com Jesus, na realidade. Então, a gente percebe ao mesmo tempo que essas 3 visões... Só vamos errar. E eu acho que é importante essa interpretação do Stern aí, porque essa é a visão, não de Jesus, é a visão do aspirante, né? Eu estou aspirando sem Jesus, mas eu, aspirante ainda, se meu pai tivesse morto, eu não estaria ali, eu estaria cumprindo com as obrigações judaicas e com as tradições, né? Que tem que seguir. E uma outra coisa que elas aparentemente se contradizem, mas ao mesmo tempo elas se complementam, né? A primeira passagem a gente viu sobre a questão do apego, né? O segundo comentário a gente via sobre a questão do adiamento, para a gente ver o quão longo era esse período de enlutamento, de sepultamento que podia se estender até 1 ano. E esse terceiro caso, a gente vê que isso na verdade poderia ainda estar por acontecer. Ou seja, o filho ele preferia estar ali ao lado do pai, esperar que ele morresse para poder então tomar de conta das suas posses, né, para tomar de conta da sua herança, para fazer o sepultamento, 1 ano depois, para se lutar durante os 7 dias. E aí só depois de tudo isso, não só questões de convenção social, mas também de interesse pessoal, então finalmente seguir Jesus. Interessante. O bom é que a gente pode... O legal dessa primeira reunião é justamente essas dúvidas, trazer essas várias visões. E vamos ver se a gente encontra a chave espiritual complementar isso aí. Talvez já ajude. Mas o pessoal comentou um bocado. Postou aqui pra cá. Eu estava até pensando em sugerir para a gente ver a lição do Arado, como é um conteúdo tão importante. Talvez na próxima reunião ou não. E agora, hoje ainda. mas a gente pode encerrar com a lição do Arado, porque ela aqui é meio polemizante, né? É o filho interesseiro. Mas vamos para a lição do Arado só para a gente fechar, aí a gente fecha com ela. Porque ela tem uma mensagem boa também.
Vou ler só essa mensagem, essa fala de Marisa aqui. Essa questão do sete ainda hoje ocorre em culturas africanas, mas não para lamentações, mas sim para velório mesmo. Aí depois ela comenta. Ele lembra de ler uma reportagem que dizia que as famílias mais simples poderiam ir à ruína em razão dos gastos com o funeral. Que coisa. Quanto maior o círculo social, maior o gasto. Até hoje é caro para o sepultamento local. Ele tem. As partidas da classe também, né? A lição do arado. E aí a gente trouxe, realmente a gente acabou focando mais no aspecto dessa novidade do sepultamento, né, do morto. E aí o Ismael chegou e, não, mas é a questão do arado, né, porque em Mateus não fala de arado, mas Lucas fala, né. Então a gente trouxe essa parte do arado que de certa forma é bem sintético, mas ao mesmo tempo bem elucidativo, né, a respeito do arado. A lição do arado. Muitos intérpretes salientam que o desperdício da família, no mundo oriental, implica o pedido da permissão para bater. A autoridade dos genitores, sobretudo do pai, era suprema, motivo pelo qual a pessoa que partia precisava pedir permissão a quem ficava. No caso, em exame, o candidato condicionava sua adesão ao Cristo à aprovação dos pais, ou seja, buscava conciliar a exigência social da sua época com a convocação espiritual do mestre. Em resposta à sua súplica, Jesus estabelece um programa árduo, mostrando que a tarefa de segui-lo exige concentração, dedicação e abnegação. Refletindo acerca da lição do arado, é forçoso concluir que o arado, distraído, poderá bater com um arado em uma rocha, quebrar sua ponta de madeira, cansar inutilmente a parelha de animais, cortar, sem rumo, o campo não arado, ou destruir o trabalho já realizado. Em suma, o arado deve equilibrar os serviços feitos, o arador deve equilibrar os serviços feitos, o que está por fazer e aquele que está sendo realizado, já que qualquer distração tornará a sua ação não apenas improdutiva, mas também destruidora. Muito bem escrito, né? Olha só, a argumentação realmente é uma aumentação de advogado, né? De jurista. Então vejamos como tudo é uma questão de foco, né? Sentimento de Ismael. Isso aqui é amor. Larissa chega, virou as costas. Isso é amor, meu amigo. Vamos deixar nosso amigo falar. Só dizer como é uma questão de foco, né? A gente percebe que toda essa questão de se candidatar a discípulo de Jesus, toda a lição, ela se resume a isso, né? A você ter a força de vontade, a você ter o foco, a observar o passado, o presente e o futuro das suas nações, né? Então ele nada mais pede, ele não pede para a gente abandonar a nossa família, ele não pede para a gente não ter casa, né? Ele está apenas pedindo foco, né? E quando a gente coloca o foco nas questões espirituais, tudo tende a se consociar em prol desse fim. Mas essa é uma interpretação sua. É uma interpretação minha. Muito bom, Diego. Eu acho que depois a gente pode discutir mais sobre esse tema, que é importantíssimo também. E assim, fica uma lição muito grande também de como esse estudo é eficaz para a gente entender melhor a passagem. Esse artigo é muito legal. Eu lembrei logo porque foi muito marcante para mim. Eu acho que vale a pena a gente ler na íntegra. Eu vou mandar para vocês. Especialmente esse artigo é muito interessante, porque ele faz um estudo da agricultura no período, entre os judeus, no período da época de Jesus. Como era um trabalho realmente minucioso. O arado hoje em dia ele é muito mais mecanizado, muito mais tranquilo de ser feito. Naquela época ele faz uma descrição de como era feito o arado detalhadamente. E como é realmente um trabalho minucioso, precisa de atenção, realmente, de foco, de dedicação mesmo, como nosso amigo Diego. Eu não me lembro assim do arado. Não sabe como é o arado é aquele negócio que você vai se falando assim. E aí tem uma lâmina na serra. Você pode ter dois bois, por exemplo. Dois o quê? Dois bois, um boi.
que vai na frente carregando, e você vai direcionando. Entendeu? Ele vai abrindo os sulcos, as aberturas na terra para a entrada das sementes. E fica o convite à discussão no grupo do Facebook, né, que é uma passagem muito polêmica em muitos aspectos. Chegamos ao nosso começar a semana resgatando isso. Mas de qualquer forma, os comentários espirituais certamente falaram. E aí quando é a questão, existe parte da terra que elas só vão poder ser aradas depois, sabe? Aí fala, se você desviar, ou você pode bater, você pode estar arando uma terra que é só para uma próxima gastar. As implicações disso eram complicadas para a questão da colheita depois. Você pode servir a Deus. Bem, vamos lá, já estamos bem orientados, porque eu ofendi o assunto. Maris, só acrescentando. Maris, tá ouvindo, Maris? Tá, com certeza. Essa questão que falou do negócio de água, eu me lembrei do túmulo do ossuário, que a revista Aventuras na História, de dezembro, ela traz umas reportagens mais recentes sobre esse negócio, e parece que não é que descobriram que é de outro tempo já. Já polemizaram em relação a essa inscrição, sabe? E que foi feita num tempo diferente, do século de Jesus, ou algo assim. O de Mateus? O ossuário que tem de água em mão de Jesus. Vamos lá, por favor. Eu acho que Marisa quer falar. Diga a música. Pode falar, Marisa. Oi. É que quando eu penso no arado, eu sempre penso também no jugo, né? Que também é chamado de canga, não sei como vocês falam aí. E aí fica aquela questão de que o jugo, que o fardo é leve, o jugo é suave, né? E aí a gente fazendo uma referência, se bem que deve cair mais para a semana que vem mesmo, né? Faz uma referência bem moral. Que aí, em relação ao arado, a gente manter o foco, e se tiver realmente focado, vai ser suave esse jugo. Que é justamente as plantas da vida. Certeza. Enfim, muito obrigado a Giana e a Diego. Excelente estudo. Pela pesquisa maravilhosa. Semana que vem tem mais. Para você encontrar a paz, é preciso ter a paz dentro do seu coração. Para você encontrar o amor, é preciso ter amor e amar o seu irmão. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar com o coração. Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela, conclamando a união. Para você encontrar a verdade, é preciso que a verdade seja dentro de você. Ame e tenha paz, seja verdadeiro e verás que o mundo inteiro te convida a crescer. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar com o coração. Precisa destrancar nossa janela e pintar com
com aquarela os acordes da canção. Graças a Deus. Boa semana, gente. Infelizmente, os meninos lá não estão vendo a gente agora. Mas estamos nos abraçando. Nesse momento, a gente dá um abraço, que é estender as mãos sobre os ombros dos outros. Próxima semana, se Deus quiser, vamos estar com a câmera aí. Vai dar. Vamos estar camerizados, né? Boa semana, galera. Um abraço. Boa semana, gente. Boa noite, queridos.